Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Camila Gasparim, do blog Descartes do Amor. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que é o trabalho de um professor. Na próxima semana a gente comemora o Dia do Professor e eu vou fazer alguns vídeos bem voltados para essa profissão, que eu acho importante, né? Sou muito fã do tema educação. Acho que uma discussão que há anos me intrigava e que aos poucos as pessoas comentam sobre e, enfim, acaba gerando uma grande confusão é do que é o trabalho dos professores. Será que os professores não estão trabalhando na quarentena? Então, por isso que eu achei legal expor um pouquinho do meu ponto de vista de professora, e claro que não é um único ponto de vista, mas eu acho que dá pra gente começar um debate aqui. O meu vídeo ele teve inspiração num comentário que me incomodou bastante, que eu vi no Facebook, que era uma reportagem sobre como os professores, no geral, não querem a volta das aulas, e uma pessoa comentou que era porque os professores não querem voltar a trabalhar. É claro que eu tô falando de um comentário específico que eu vi, mas eu sei que tem uma infinidade deles na internet. E aqui eu não quero entrar no mérito de devemos ou não voltar a ter aulas presenciais. O que eu quero debater é o que o professor tá fazendo enquanto a gente ainda não está no presencial. Como estão funcionando as nossas aulas remotas. E esse tipo de comentário me mostra um desconhecimento sobre duas coisas que eu gostaria de pontuar. O primeiro é que eu acho que essa pessoa está desconhecendo o que tem acontecido no estado. Eu sou de uma cidade do Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Sul as aulas continuam acontecendo de forma remota, ensino híbrido e, enfim, teve um mês que foi parado, mas de resto continuamos trabalhando. As escolas municipais também continuaram fazendo alguma forma, né, de atendimento aos alunos. E as particulares também. Então, em primeiro lugar, tem um desconhecimento de que não parou as aulas, a gente continua ali. E aí, o segundo ponto, que é o que eu mais quero falar nesse vídeo, é que o trabalho do professor não é só o momento em que ele está fisicamente na sala de aula. Então, eu compararia o momento em que a gente está ministrando a aula com o momento em que um cantor tá performando num show. Então esse é um momento do trabalho de ser cantor, mas existe todo um antes e todo um depois que a gente não pode ignorar. E que tá tudo bem a pessoa não saber, porque eu também não sei as particularidades de uma infinidade de profissões. Mas nem por isso eu saio dizendo que essas profissões não estão trabalhando, porque eu não sei do que eu tô falando. Então eu acho que o problema não é não saber, mas é quando a gente emite uma opinião baseada numa falsa verdade. Então, é sobre os momentos que fazem parte da profissão professor que eu queria falar aqui. Então tá, Camila, tu tá me dizendo que não é só o momento de ministrar as aulas que é trabalho do professor. Então, o que faz um professor? Bom, eu dividiria o meu trabalho em 3 etapas. Tem toda a etapa de preparação, planejamento, enfim, tudo que antecede estar na sala de aula. A segunda etapa, que é de fato eu ministrar o conteúdo, eu fazer uma explicação com os alunos. E a terceira parte é toda a parte burocrática que tem o trabalho de um professor. Uma série de planilhas, de quando necessário avaliações, sejam trabalhos, sejam provas, a correção de tudo isso. Por mais que a gente não ache, preparar uma aula demora muito tempo, porque eu tenho que me apropriar do conteúdo, muitas vezes pensar como é que eu vou passar isso para os meus alunos, e se cobra também muito que a escola mude, que os professores tenham novas metodologias, mas ninguém pensa que isso demanda um tempo para o professor. Preparar uma aula muito legal, às vezes demora mais tempo do que eu vou levar para dar essa aula de fato. Então tem todo esse trabalho de planejamento que demora muito tempo. E aí, o que acontece? Quando a gente vai para esse novo modo de trabalhar as aulas remotas, esse planejamento ele fica muito maior. Porque se antes, muitas vezes, eu não precisava preparar no meu resumo, por exemplo, exatamente tudo que eu ia falar, eu passava no quadro sintetizado, eu dava as minhas explicações, eu falava muito tempo, agora eu preciso garantir que de forma escrita o meu aluno me entenda. Então,
eu preciso preparar um material muito melhor, porque ele tem que suprir muito mais necessidades do que antes o meu planejamento precisava ter. Então, se antes eu pensava mais ou menos o que eu ia fazer, fazia um resumo, eu sempre, né, fiz a minha aula escrita, assim, agora essa parte toda tem que ser feita com muito mais qualidade. Até a questão de, muitas vezes, digitalização de exercícios, que antes a gente conseguia usar o livro didático. Então, uma série de coisas que antes podiam ser feitas, agora tem que ser adaptadas. E acho que também vale a gente lembrar que fazer essa adaptação, essa formação constante e continuada, também é parte do trabalho do professor. E aí, esse segundo momento, que aparentemente para algumas pessoas não está acontecendo, que é administrar a aula, depende muito do local, mas para mim sim, eu continuo ministrando aulas. Muito menos do que anteriormente, até porque a gente tem que pensar que nem todos os alunos têm acesso, muitos professores talvez também não tenham esse acesso, então acaba que deixou de ser o centro das atenções, é como se o show do professor tivesse deixado de ser um pouquinho do centro das atenções. Eu continuo fazendo chamadas de vídeo, eu tive que me adaptar, procurar softwares, pensar como é que eu ia fazer para os meus alunos me entenderem via computador. Sem quadro eu me sinto meio amarrada, assim. Então, tem todo esse trabalho. Por vezes, se for necessário montar um slide, também não é muito simples, sabe? Montar o slide também é trabalho do professor. Então, quando eu tenho que fazer algum slide para expor alguma coisa, eu também demoro muito tempo para fazer. Então, por mais que esse segundo momento talvez esteja reduzido, ele pode estar ainda acontecendo por outros meios, de forma adaptada, e 2, ele não é o único momento importante. E por fim, a gente tem a terceira parte, que é a burocrática, de avaliação e de preencher tudo que é necessário. Ser professor exige que a gente tenha uma organização muito grande de tudo que acontece na sala de aula. Tudo precisa estar muito bem documentado, muito bem organizado, e agora mais ainda. Então, falou em tabela, os professores choram, né? Então, para resumir, eu queria dizer que não, os professores não estão sem trabalhar, a gente está com uma infinidade de trabalho, a gente está trabalhando muito mais do que antes até, porque a gente tem o trabalho de se adequar, de entender como funcionam as plataformas que estão disponíveis, como a gente pode tirar o melhor proveito disso, uma série de capacitações e, enfim, muitos professores estão trabalhando muito mais do que antes. E aí vocês podem me dizer, Camila, mas eu sei que tem um professor que não tá fazendo muito bem, o outro que não tá fazendo nada. Mas, gente, isso vai ter em todo lugar. Sempre vai ter uma pessoa que trabalha muito mais, uma que trabalha muito menos. Então, são particularidades. O que a gente não pode é dizer que todos os professores não estão trabalhando, sendo que a gente não sabe o que está acontecendo. E, por vezes, o que acontece na educação, e que acho que é isso que deixa muitas vezes nós que estudamos irritados, é que todo mundo quer dar pitaco. E eu não vou dizer que é um problema só da educação, eu acho que em quase todas as áreas, hoje em dia, todo mundo acha que sabe tudo, que é expert por ter acesso a algumas informações da internet. Mas é isso, é muita gente dando pitaco, sendo que nunca estudou pra isso. É claro que, às vezes, a gente vai ter uma opinião, né? A gente... Tudo bem, pode ter alguma opinião sobre, pode achar que as aulas assim não são tão boas. O que a gente não pode manifestar nossa opinião como se fosse uma verdade, sendo que isso ainda é falso. Então, uma frase que deixa todo professor muito irritado é quando a gente ouve: tá, mas você trabalha ou só dá aula? Como se dar aula não fosse um trabalho. E acho que tem muito a ver por como surgiu a profissão, e tem-se ainda muito uma ideia de que o professor ele é um cuidador, que ele tá trabalhando por amor. Sim, sou professora por amor, mas assim como existem médicos por amor, advogados por amor, mas todo mundo tá trabalhando, então todo mundo precisa receber pelo que tá fazendo, todo mundo precisa ter condições adequadas. Então acho que por vezes esse tipo de discurso ele faz com que o professor não tenha o reconhecimento profissional que ele precisa. Porque assim como qualquer outro profissional, ele estudou, ele tem conhecimento sobre e ele tá trabalhando por isso. A gente não pode esquecer de que é um trabalho. Por mais que seja algo que eu ame fazer e que me deixa realizada, eu preciso receber de forma adequada, e tanto no quesito reconhecimento, porque acho que ser profissional também é isso, né?
quanto no quesito financeiro. Enfim, ele é complexo, tem uma série de coisas. Tá tudo bem se a gente não sabe o que tá nos bastidores. O que a gente não pode é fechar a cabeça e não tentar entender que existe muito mais além do que é visto. E na maioria das profissões. Então acho que fica esse detalhe para que sempre que a gente vá manifestar uma opinião, a gente pense um pouquinho se é isso mesmo ou se não tem alguma coisa por trás. Muito obrigada, pessoal, por assistirem esse vídeo. Deixem aqui nos comentários se vocês já sabiam mais ou menos dos bastidores da vida de professor, estão descobrindo agora. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!